Você já ouviu falar que a igreja primitiva era bela, que a igreja primitiva era cheia de crentes fiéis, verdadeiros, que se entregavam na obra missionária e que eram crentes que amavam uns aos outros, que se entregavam uns aos outros, que possuíam todos os dons? Eu também já ouvi várias pessoas apresentando a igreja primitiva dessa maneira. E nós estamos aqui nesse vídeo para comentar que existem várias apresentações da igreja primitiva representadas no Novo Testamento. E muitas vezes a liderança responsável por apresentar todo o conselho de Deus acaba por apresentando apenas parte do conselho de Deus, selecionando algumas partes bíblicas que devem ser explicadas e explanadas e deixando de lado, ou seja, ignorando outras passagens que também são inspiradas e, portanto, importantíssimas para a edificação de toda a igreja. Com isso eu quero dizer que a igreja primitiva tem muito a nos ensinar, mas a igreja primitiva tem muito a nos ensinar não apenas na questão de como eles acertaram e em todas as qualidades, em todas as coisas que eles fizeram de maneira muito boa, mas a igreja primitiva também tem a nos ensinar de maneira que nós possamos aprender com o erro que eles cometeram. É na igreja primitiva, por exemplo, que nós vemos no capítulo 5 de Coríntios, Paulo relatando que existia um membro da igreja que estava se relacionando carnalmente com a madrasta, com sua madrasta, ou seja, a mulher que estava em um relacionamento com seu pai. No capítulo seguinte, nós temos Paulo ensinando a igreja que os irmãos não deveriam processar uns aos outros, que eles não deveriam ir perante juízes não cristãos apresentando as demandas, as queixas, as querelas, as causas que estavam acontecendo entre eles e perguntando se não havia ninguém sábio, se não havia ninguém cheio do Espírito Santo a ponto de julgar e de resolver essas questões dentro de casa, isto é, dentre a igreja, dentre o povo de Deus, dentre a família da fé. Nós temos, por exemplo, a apresentação mesmo nessa igreja primitiva de grupos, de uma igreja dividida em que algumas pessoas se dizem ser participantes do grupo de Paulo, enquanto outras dizem ser do grupo de Apolo, um terceiro grupo diz ser do grupo de Pedro e um quarto grupo ainda diz ser do grupo de Cristo. Naturalmente, a oração do capítulo 17 do Evangelho de João de Jesus não estava sendo imitada naquele momento em que Jesus orava pedindo para que o seu povo, a sua igreja, fosse uma só, fosse unida, fosse um corpo só. Mas ali naturalmente havia divisão. É nessa igreja primitiva que nós temos um casal, mais especificamente um homem e uma mulher, que mentem para a sua liderança acerca de uma quantia que eles venderam uma propriedade. E naturalmente eles não mentiram apenas para a liderança, mas de acordo com o relato bíblico eles mentiram até mesmo para o Espírito Santo. É nessa mesma igreja primitiva que nós temos pessoas tentando minimizar a autoridade do apóstolo Paulo, fazendo críticas a seu apostolado, de maneira que ele tem que procurar defender quem ele é e também o seu ministério. É nessa mesma igreja primitiva que nós temos grupos disseminando uma série de heresias, dentre elas, por exemplo, a de que Jesus não era Jesus, que Jesus não era Deus e homem ao mesmo tempo, que Jesus ele era simples, se ele fosse Deus, ele não era homem, ao passo que outro grupo dizia que Jesus ele foi sim homem e Deus, mas temporariamente, que Deus passou a habitar na vida de Jesus a partir do momento em que Jesus se batiza e que a presença de Deus ela abandona Jesus no momento da crucificação, e era por isso que Jesus bradou dizendo: meu Deus, por que me abandonaste, por que me deixastes? Então nós vemos que nós devemos buscar aprender naturalmente com muito da igreja primitiva, mas devemos nos perguntar qual igreja primitiva e não estarmos presos a uma visão caricata, a uma visão que apresenta apenas
uma parte da questão e não toda a questão. Cabe à liderança, cabe às pessoas encarregadas de explicar e explanar a Bíblia, de apresentar toda a verdade de Deus, todo o conselho de Deus. Portanto, quando alguém falar da igreja primitiva, devemos sempre lembrar dessas passagens e fazer a seguinte pergunta: qual igreja primitiva? Que Deus abençoe a todos vocês.